Oi, Claudinha. E aí, Luan, bom demais? E oi para as outras pessoas que estão nos assistindo. Eu sou a Ana Júlia e ele é o Pedro. A gente é do terceiro ano e a gente optou por escolher algumas escolas literárias e a gente vai apresentar elas agora. Para começar, é importante introduzir o que é a escola literária, né? Que é um movimento em que é o conjunto de todos os acontecimentos históricos envolvendo desde a literatura até a invenção da escrita até os dias atuais. Ao todo, são 14 movimentos influentes no Brasil e em Portugal, que podem ser divididos mediante as características apresentadas em cada uma delas, que depende principalmente dos momentos históricos. Então, a gente deixou aí escrito todas as escolas literárias para vocês poderem saber. Exatamente. E aqui temos as escolas literárias, né? Tá aí tudo citado bonitinho. E eu vou começar agora falando do trovadorismo. Bom, basicamente, o trovadorismo foi um movimento literário que surgiu na Idade Média do século XI. Ele foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa. E aí, a partir dele, acabou surgindo outras manifestações literárias. E aí, dentro desse movimento literário, temos as cantigas, que são as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Bom, primeiro começarei a falar as características das cantigas de amor. As cantigas de amor, basicamente, tinham um eu lírico masculino. O assunto era o sofrimento desse eu lírico perante a uma mulher idealizada, uma mulher distante dele. O amor era impossível entre os dois e tinha forte influência provençal nessa cantiga. Aí na cantiga de amigo, geralmente o eu lírico era feminino, tinha um predomínio da musicalidade nessa cantiga. O assunto principal dessa cantiga era a saudade de um amigo com o outro. Tinha amor natural, um amor espontâneo dentro dessa cantiga e tinha pouca subjetividade. Com relação à cantiga de escárnio, tinha uma crítica direta, que geralmente era uma crítica à pessoa satirizada, que a pessoa satirizada, identificada, essas coisas. A linguagem era agressiva, direta e muitas vezes era uma linguagem obscena, então era muito difícil, né, essa cantiga de escárnio. E a linguagem utilizada era uma linguagem culta. Já na cantiga de maldizer, era uma sátira direta, vulgar, bem desbocada mesmo, bem grosseira. E aí acabava também por ser obscena, na maioria das vezes. E aí acabava citando o nome da pessoa alva ali, né, numa sátira, uma coisa assim. E aí são essas são as cantigas que eu tenho pra falar do trovadorismo. E aqui embaixo tem algumas imagens, né? Botei duas imagenzinhas relacionadas ao trovadorismo que mostra como a musicalidade era muito importante naquela época. Agora, sobre o humanismo. Ele foi um movimento literário de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Muitos estudiosos nem consideram ele como um movimento literário, porque ele não possui características próprias. Ou seja, esse período e suas produções carregavam traços do movimento medieval em decadência, no caso, o trovadorismo, e do movimento moderno em ascensão, o Renascimento. E a partir disso é possível verificar nas obras literárias desse período uma mescla do velho e do novo modo de pensar da humanidade na época. E a gente pode deixar como algumas características dele o teocentrismo versus o antropocentrismo, a separação entre a música e a poesia, o cientificismo, descrição da figura humana, inclusive a mulher, suas expressões, detalhes e proporções, descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, considerados refúgios para as mágoas do amor, descentralização do conhecimento, até então controlado pela Igreja Católica, e o apoio aos valores cristãos e medievais. E aí também tem aí embaixo algumas imagens que representam essa escola. Bom, e aí seguindo adiante, né? Temos também o classicismo, que foi basicamente o classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento Europeu, né? E ele surgiu entre os séculos XV e XVI. E como diz o próprio nome, né, de classicismo, ele retornava aos temas da antiguidade clássica. Então, ele falava sobre a Grécia e a Roma antiga. A gente pode ver nas imagens também como era bem antigo, né, as vestimentas, etc. E o classicismo, o novo movimento, né, marcou, como eu falei, era a antiguidade, então marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E na literatura, o classicismo, esse nome é dado aos estilos literários que vigoravam, né, no século XVI, na época do Renascimento. E aí por isso também esse classicismo pode ser chamado de literatura renascentista. E aí temos também, vou falar também algumas características, né, do classicismo, que é bem importante citar, né, as características que uma delas é o humanismo, ou seja, no classicismo a valorização do homem
era colocado no centro do pensamento filosófico, isso era chamado de antropocentrismo. Também tínhamos o racionalismo, que era a capacidade de racionar, que era muito à frente, né, do seu tempo, no classicismo. E também temos o outro que é a racionalização, que era a reflexão sobre o mundo e sobre o lugar que o homem tinha no mundo. Então, basicamente, essas eram as características mais importantes do classicismo. Agora, sobre o Barroco, ele é o estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII. Começou na Itália e foi se espalhando em seguida pelos países católicos da Europa e da América, antes de atingir as áreas protestantes e alguns pontos do Oriente. De certo modo, o Barroco foi uma continuação natural do Renascimento, porque ambos os movimentos compartilharam de um profundo interesse pela arte da Antiguidade Clássica, embora interpretando ela de diferentes formas. Enquanto o Renascimento ele tratava as temáticas, ele enfatizava qualidades de moderação, economia formal, austeridade, equilíbrio e harmonia, já o tratamento barroco ele tratava de temas idênticos e mostrava maior dinamismo, contrastes mais fortes, maior dramaticidade, exuberância e realismo e uma tendência ao decorativo. Para diversos pensadores, o Barroco ele não constitui apenas um estilo artístico, mas todo um período histórico e um movimento sociocultural, onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e o Deus. E como característica do Barroco, algumas coisas que eu já mencionei, mas como arte rebuscada e exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo, e o barroco literário, que é o cultismo e o conceptismo. E para finalizar, vou aqui falar do romantismo, né? Que o romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico que surgiu ali meados do século XVIII e perdurou até o século XIX. O romantismo foi caracterizado por uma visão de mundo contrária ao iluminismo que era instaurado na época. E ele buscava um nacionalismo que consolidaria os estados nacionais da Europa. Os autores românticos nessa época, né, eles voltaram a cada vez mais as suas vozes a si mesmos. Então eles retratavam o quê? Retratavam o drama sofrido por eles, os amores trágicos que eles sofriam e os ideais utópicos e os desejos deles de escapar, né, os desejos de escapismo que eles tinham. E esse século XVIII, né, onde aconteceu o romantismo, foi marcado pela objetividade, pela emoção, pela razão e pelo subjetivismo, né, dos autores. E aí, né, as características aqui, eu posso citar algumas, que uma das características do romantismo foram o sentimentalismo, o individualismo, o nacionalismo, a exaltação da mulher, que era muito forte também, entre outras características. E, para finalizar, eu vou falar aqui das 3 gerações que foram divididas no romantismo. Na primeira geração, as características centrais basicamente eram o lirismo, o sonho de um lado, o exagero, a busca pelo exótico e etc. Então a mulher era uma musa, ela era amada e desejada, mas não era tocada, tinha um respeito para com a mulher na primeira geração. Já na segunda geração, as características eram o pessimismo, um gosto pela morte, religiosidade e o naturalismo. A mulher então lá era alcançada, porém a felicidade não era atingida. Já na terceira geração, foi a fase da transição, né, da corrente literária, o realismo, no caso, que denunciam os males da sociedade. Então foi nessa geração que aconteceu o mal do século, né, que os autores começaram a se tornar melancólicos, tinha depressão, buscando suicídio, entre outras coisas. Então, basicamente, esse aí foi o romantismo. É isso, gente. A gente optou por falar as escolas que mais chamaram nossa atenção e a gente mais se identificou. Então é isso. Beijo, Claudinha. Falou, Luan, até a próxima. Tchau. Falou!